Salomão é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Ele, filho de Davi, pai de Roboão, um homem que foi da glória ao fracasso. Eu já vi tantos livros e tantos oradores enaltecerem Salomão, colocarem no pináculo da glória, sem observar os pontos falhos deste grande monarca. Primeiramente, ele é a expressão da graça de Deus, porque ele é filho de um relacionamento complicado de Davi com Batseba. Davi mandou matar o marido de Batseba, porque tinha adulterado com ela, ela tinha se engravidado. E depois que o marido morreu, Davi se casou com a viúva para tentar encobrir o seu erro. Deus julgou Davi, aquela criança que nasceu do fruto do adultério morreu, mas Deus prometeu de que o filho que haveria de vir dessa relação seria amado e substituiria Davi no trono. Então, Salomão foi escolhido por Deus para ser rei. Ele cresceu no palácio, viveu na pompa, no luxo, no fausto, na grandeza. E quando ele já estava na época de assumir o comando da nação, porque Davi, seu pai, já estava velho, muito velho, diz a Bíblia, doente, de cama. Seu irmão Adonias, que era mais velho do que ele, num golpe de estado, consegue reunir toda a família, exceto Salomão, dos filhos de Davi, corrompe o comandante do exército, o sacerdote, e se autoproclama rei, com o seu pai vivo. E certamente nessa conjuntura, Salomão, que era o pretendente do trono e era a promessa do pai de que ele governaria no seu lugar, seria morto com certeza dentro dos costumes daquele tempo. Mas quis a providência de Deus que Davi fosse informado disso, e mesmo no leito, mesmo doente, mesmo no final da vida, teve pulso moral para estancar a rebelião e para dar uma ordem para que Salomão fosse coroado e fosse trazido ao palácio para ser corregente com ele nos dias finais da sua vida. As últimas palavras de Davi a Salomão antes de morrer foi essa: coragem e ser homem. E deu orientação para que ele se livrasse daquelas pessoas que tinham sido um problema para Davi no seu governo, o que Salomão com certeza fez. Abner, o Joabe, foi assassinado, o sacerdote foi deposto, e mais tarde o próprio Adonias também foi assassinado. Diz a Bíblia que Salomão começa muito bem o seu governo, porque ele começa pedindo a Deus. Deus falou para ele: você pode pedir o que você quiser. E em vez de pedir glórias, honras, riquezas, ele pediu sabedoria, discernimento para governar o povo. E Deus se agradou desta oração. E disse para ele: eu vou lhe dar entendimento, vou lhe dar sabedoria, como nunca alguém já recebeu. E eu vou lhe dar mais, vou lhe dar riquezas colossais. E Salomão veio a se tornar o homem mais sábio do seu tempo, com a capacidade de julgar as coisas, como aconteceu no caso das duas prostitutas lá, que disputavam um filho, duas mulheres dormindo, tiveram filhos no mesmo tempo, e de repente uma dormiu sobre a criança à noite e a criança morreu. Aí aquela que era a mãe do menino morto, furtivamente foi lá e trocou a criança, pegou o filho vivo e disse: não, esse aqui é o meu filho, o morto é seu filho. E a discussão ficou ali sem testemunhas. Esse caso foi levado ao rei Salomão, e ele ouviu as reivindicações de ambas as mães, dizendo: esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho. E eles disse: não tragam a espada, nós vamos resolver esse problema. E Salomão deu uma ordem: pode rachar a criança ao meio, dá uma banda para um, outra banda para outra. A verdadeira mãe disse: não faça isso, pode dar um menino para ela. A falsa mãe disse: não, pode dividir mesmo, agora nem você nem eu. Salomão disse: não precisa fazer nada não. A verdadeira mãe é essa que mandou entregar o filho vivo.
E isso tornou-se notório em toda a nação pela sabedoria dele. A sabedoria de Salomão se tornou proverbial. O mundo todo comentava quão sábio ele era. Tornou-se um cientista na área de plantas, na área de animais, compôs 5.000 provérbios, de uma sabedoria incomum e também de uma riqueza colossal. Seu pai já tinha deixado para ele uma fortuna extraordinária em muito ouro, porque Davi queria construir o templo, mas disse, não, você não vai construir, você foi um guerreiro, suas mãos estão cheias de sangue de tantas batalhas que você enfrentou, esse privilégio você não terá, vai ser seu filho Salomão que vai construir o templo. Então Salomão é aquele homem que vai construir o templo com madeiras lá do Líbano, com cedro do Líbano, com muito ouro, com muita prata, com muita pompa, com muita glória, um templo suntuosíssimo e caríssimo. Depois disso, 7 anos de construção, ele gasta mais 14 anos construindo seus palácios. E aí Salomão é agora o rei mais rico, mais sábio do mundo. Porém, este homem comete alguns equívocos graves que eu passo a elencar, que geraram o seu fracasso. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, Deus estabeleceu quais eram os critérios para se ser um rei em Israel. E um critério que Deus estabeleceu que não devia multiplicar mulheres. Naquela época, os reis tinham casamentos diplomáticos, casando com mulheres de diversos povos, de vários povos, porque tendo um casamento diplomático, isso facilitava a transação comercial entre aquelas duas nações. Salomão exagerou nisso, a ponto de ter 700 princesas e mais 300 concubinas, 1.000 mulheres. Deus havia dito que não podia multiplicar mulheres. O problema da orientação de Deus não é porque Deus tenha preconceito racial, o problema não era étnico, o problema era religioso. O problema é que essas mulheres eram diversas nações, o problema é que elas adoravam outros deuses. E isso ia corromper a vida espiritual do povo de Israel. Então Salomão quebrou esse princípio. Segundo princípio que Salomão quebrou, Deus havia dito lá em Deuteronômio 17 que o rei devia multiplicar carros e cavalos. Por quê? Porque Israel não devia confiar no seu poder militar, mas confiar em Deus. As vitórias de Israel não vieram da sua força, da sua estratégia, do seu poder militar, mas de Deus. E Salomão fez o contrário. Ele importou cavalos do Egito, ele importou carros do Egito, ele dominou o mercado internacional, comprando, vendendo, intermediando, e desta maneira ele não atendeu ao requisito de Deus e multiplicou para si carros e cavalos, e tudo isso aí estava na contramão do que Deus havia orientado. Mas mais, Deus havia orientado também que o rei não devia multiplicar para si muito ouro. E quando você vai ver a corte de Salomão, era de um luxo extravagante, era de uma riqueza imponente demais, era uma exorbitância de riqueza, de fazer o seu trono todo de ouro, de fazer o palácio com paredes de ouro. E se você perceber, toda a nação devia viver em função do palácio, da corte real. Dividiu em 12 províncias, cada província devia sustentar o palácio durante um mês, em rodízio. De tal maneira que o povo trabalhava, o povo sacrificava, o povo ralava, havia até trabalhos forçados de escravos. Havia feitores de escravos que controlavam os escravos, trabalhos forçados. Enquanto o rei e a sua corte vivia nadando em ouro, em luxo, nas mesas mais caras, nas comidas mais requintadas, na pompa e no luxo mais exorbitante. Tudo isso na contramão da orientação de Deus. Agora, você sabe, como diz o ditado popular, não tem almoço de graça. Se alguém está comendo de graça, alguém está pagando o dobro. Então, para toda a corte viver naquele luxo, naquela pompa, alguém está pagando a conta. E quem está pagando a conta? O povo. Com pesados tributos, com trabalhos forçados, com a canga pesada esfolando o pescoço, vivendo dias amargos para que o rei pudesse ter dias cheios de mel e de felicidade. Então, isso aí foi
sinal que Deus está dando que vai ter problema lá no futuro. Porém, ainda tem outro fator que é importante. Quando você vai ler o livro de Eclesiastes, você vai ver as crises de Salomão. E ele foi um homem que, num dado momento da vida, ele se perdeu na muita riqueza, no muito luxo, na muita pompa, numa vida de prazeres sem limites. Quando ele chega a dizer lá em Eclesiastes capítulo 2, que ele procurou a felicidade na bebida, se entregou à bebida, nas festas mais caras, mais requintadas, na música de músicos contratados para o palácio, de realizações, porque tudo fazia para ele, os palácios para ele, as casas para ele, os jardins para ele, os açudes para ele, tudo era para ele, tudo era para a corte, tudo era para o luxo dele. Quando, na verdade, o projeto de Deus para o líder é um líder servo. Moisés foi um servo do povo. Josué foi um servo do povo. Davi, seu pai, foi um servo do povo. O próprio Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Jesus ensinou aos seus apóstolos que o sentido do ministério é servir, lavar os pés uns dos outros. Mas Salomão está na contramão disso. Ele quer ser servido. Ele é o astro. Ele é o rei. Tudo gira em torno dele. Em vez da corte girar em favor do povo, é o povo que tem que suprir as vontades e os luxos do rei. Pois bem, se não bastasse isso, ele dá mais um passo rumo ao abismo. Porque diz a Bíblia que lá no começo do seu reinado, ele amava o Senhor. Mas agora no final do seu governo, ele amava as mulheres. Ele deixou de amar a Deus para amar essas mulheres. E quando ele diz amava essas mulheres, não era apenas na questão da luxúria, do sexo, de trocar de cama todo dia, em cada dia com uma mulher diferente, e podia passar 3 anos sem voltar à primeira mulher. Mas ele começou a amar essas mulheres no sentido de construir, defronte do templo que ele mesmo havia construído no Monte das Oliveiras, capelas, templos para os deuses pagãos das suas mulheres. Ele foi fazendo concessões. Ele foi derrubando as cercas. Ele foi aliviando as exigências. Ele foi aprovando um culto ecumênico, um culto sincrético. Agora o coração dele não era totalmente fiel a Deus, íntegro com Deus. O coração dele estava dividido com outros deuses, fazendo concessões, transformando a terra de Israel numa terra de idolatria, como as nações vizinhas, os edomitas, os amonitas, os moabitas, das mulheres estrangeiras que ele tinha e que agora cada uma delas queria adorar o seu Deus, do seu modo, do seu jeito, com a sua liturgia. E Salomão está favorecendo e facilitando tudo isso. Mas mais. A Bíblia chega a dizer que Salomão chega a ponto de adorar esses deuses abomináveis dos pagãos, por causa de que suas mulheres corromperam o seu coração. É por isso que a Bíblia tem uma palavra tão solene sobre a questão do casamento misto. Porque como andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Entre Deus e os ídolos? E Salomão, na contramão de todos os preceitos divinos de Deuteronômio 17, ele está agora se tornando um rei idólatra, importando a idolatria para dentro de Israel. Quando, na verdade, ele começa também dedicando o templo ao Senhor, conclamando a nação a adorar a Deus, entendendo que o templo de Jerusalém há de ser um luzeiro a brilhar não só para Israel, mas para as nações, sendo casa de oração para todos os povos. Não, agora ele está construindo templos pagãos e ele mesmo está indo adorar esses deuses pagãos. Resultado? Deus se desgostou com ele. E Deus resolveu julgá-lo e trazer seu juízo sobre Salomão. Dizendo, Deus disse para ele que iria tirar dele o reino. Mas não nos seus dias, por amor a Davi, não por amor a ele, por amor a Davi, seu pai. Mas não ia tirar todo, porque ia preservar a tribo de Judá. Para que houvesse uma lâmpada acesa em Israel,
de onde haveria de vir o Messias, o Salvador do mundo, o filho de Davi. Então, o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 1 até o capítulo 11, conta essa história de Salomão, da glória ao fracasso, da fidelidade a Deus à idolatria, do reconhecimento mundial de um homem sábio e rico, agora para um rei já velho, mas idólatra. Reis não nos conta da restauração dele. Temos uma pista. Lá em Eclesiastes 12, 3, quando ele, depois de contar todas as suas peripécias, desencontros da vida, ele vai reconhecer que a suma de tudo é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Cremos que esta é a volta de Salomão à sensatez, já no final da vida. Porém, quando ele morre, o seu filho Roboão é o herdeiro do trono. E Roboão, sabendo dessa crise toda, o trono fica em Jerusalém, mas ele vai lá para o norte, em Siquém, para ser coroado lá em Siquém, por entender que precisava de apoio político das tribos do norte. E então, quando o povo das tribos do norte souberam que ele estava indo para lá, porque preste atenção noutra coisa aqui, vou dar uma voltadinha na bobina aqui. Nesse projeto de Deus julgá-lo, de que ia tomar o seu reino, Deus disse que era um servo dele que havia de tomar o reino. E esse servo chamava-se Jeroboão, que era líder daqueles que trabalhavam com trabalhos forçados, escravos, trabalho escravo, para manter o luxo da corte. E um dia, esse Jeroboão está saindo de Jerusalém, com a capa nova, e o profeta Aías vai ao encontro dele, pega a capa dele, rasga a capa dele, e diz: olha, Deus vai rasgar a nação de Israel. E Deus vai entregar na sua mão 10 das 12 tribos. E você deve obedecer à aliança de Deus. E se você obedecer a Deus e andar nos caminhos de Deus, Deus vai firmar sua casa e você vai ter uma dinastia próspera. Quando Salomão soube disso, Salomão quis matar o Jeroboão. E ele tem que fugir para as asas, debaixo das asas de Sisaque, rei do Egito, no asilo político. Quando Jeroboão soube que Salomão estava morto e que seu filho estava reinando em seu lugar, ele retorna para Israel. E nesse retorno lá para Siquém, o Jeroboão é que lidera o povo para fazer reivindicações ao novo monarca. E que reivindicações eles fizeram? Foi esta: olha, Roboão, o seu pai nos esfolou, o seu pai nos oprimiu. Seu pai Salomão impôs sobre nós pesada carga de impostos e tributos. Nós gememos para manter o luxo da corte. Então nós viemos aqui fazer esta reivindicação para você, rei. Alivia esses impostos. Alivia essa mão pesada sobre nós. Nos deixe respirar um pouco. Nos deixe usufruir um pouco do fruto do nosso trabalho. E se você nos atender, Jeroboão liderando as 10 tribos do norte, se você nos atender, nós prometemos que vamos servir você. Roboão pediu um tempo para pensar, 3 dias, e foi buscar os seus assessores. Primeiro buscou assessores dos anciãos, que foram conselheiros do seu pai Salomão. E os anciãos, os mais velhos, disseram: olha, rei, atende o povo. O rei precisa servir ao povo em vez de explorar o povo. O rei governa com exemplo e não com ameaças. O rei conquista o povo servindo o povo e não explorando o povo. Ele não gostou desse conselho e foi buscar conselho nos jovens que cresceram com ele, que achavam que o rei tinha todos os direitos do mundo. E os jovens disseram: não é assim não. Você vai dizer para esse povo que você governa é com mão de ferro. Se você não mostrar força agora no começo, você não vai reinar sobre esse povo. Então você vai dizer para eles que o seu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do seu pai, que se eles foram castigados com açoites, você vai castigá-los com escorpiões. Você vai pesar mais a mão. Eles têm que gemer mesmo, eles têm que pagar a conta mesmo, o rei tem todos os privilégios mesmo.
Salomão gostou desse conselho. E insensatamente, foi esse o recado que ele deu para o povo 3 dias depois, quando o povo voltou, como ele tinha orientado. Então, quando Roboão deu esse discurso, repetindo o discurso dos jovens, diz a Bíblia que as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, romperam com a dinastia davídica. E não quiseram mais ficar debaixo do guarda-chuva desse novo monarca. E constituíram em Siquém Jeroboão como novo rei. E então 10 das 12 tribos seguiram Jeroboão. Roboão ficou numa situação deprimente, e aí ele comete mais um erro, porque ele manda Jorão lá com as 10 tribos para tentar, numa espécie de diplomacia, ainda impor o seu regime, mas o camarada era o feitor de escravos, ele era mal amado, ele era temido, mas não era amado. Sabe o que fizeram com esse embaixador da diplomacia de Roboão? Eles apedrejaram o cara e mataram o cara. O rei ficou com medo, teve que fugir para Jerusalém. O rei chega, convoca o exército, 180 mil homens, para impor à força o seu regime de opressão sobre as tribos. E entra o profeta Semaías: não faça isso, não faça isso, porque essa divisão aconteceu por propósito de Deus. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus usou a rebeldia de Roboão, aprendida com seu pai, para dividir o reino. E agora, em vez de uma nação, tem 2 nações. E ao longo do governo de Roboão e Jeroboão, houve guerra entre essas 2 nações, o reino do norte e o reino do sul. Poderíamos dizer, portanto, que Salomão vai da glória ao fracasso, porque ele terminou mal, passou o governo para o seu filho, e o seu filho foi mal do começo ao fim. Perderam 10 das 12 tribos. Nesse reino do norte, das 10 tribos, Jeroboão foi horrível, porque ele não atendeu o conselho de Deus. E ele achou que se os súditos dele voltassem para adorar em Jerusalém, que eles acabariam voltando para a dinastia de Davi, e ele acabaria sendo morto por Roboão. Então ele criou uma coisa horrível. Criou uma nova religião. Novos templos, novos deuses, nova liturgia, novo calendário religioso. E ele perverteu a religião das 10 tribos do norte. E daqui do ano 931 até 722, 19 reis passaram no trono. 8 famílias diferentes, 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis andou com Deus. Uma tragédia. Onde foi gerada essa tragédia? Na casa de Salomão. Na vida de Salomão. Porque ele deixou de honrar a Deus e de seguir os preceitos de Deus. Um homem tão sábio, um homem tão rico, mas que se perdeu no meio desse mar de ouro e nessas linhas de sabedoria. Por um momento, confiou em si mesmo, esqueceu-se da palavra de Deus. E o resultado foi trágico. Salomão não é todo esse herói que muita gente tenta colocá-lo. Teve seus momentos abençoadores? Teve. Legou-nos 3 livros da Bíblia. Escreveu Cântico dos Cânticos na sua juventude. Escreveu Provérbios na sua maturidade. Escreveu Eclesiastes na sua velhice. Isso é um alerta para nós. As vitórias do passado não são garantias de vitória no presente e não são um certificado de que podemos tudo no futuro. Todo dia é dia de andar com Deus e de temer a Deus, para que a nossa história não seja da glória ao fracasso, mas que a nossa vida seja de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.